dias! Estou aqui na minha cozinha, na minha mini cozinha, e hoje eu quero fazer com vocês um estrogonofe, que é a comida preferida do meu filho. E meu marido não gosta muito, mas meu filho adora. É uma comida que rende bastante e eu quero fazer com vocês usando a minha panela nova da Tramontina, que eu comprei já faz algum tempo e eu uso ela muito, é muito boa, mantém a comida quentinha por muito mais tempo. E eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês usando a panela da Tramontina nova, fazendo o estrogonofe. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui colocando meu óculos, né, que eu não enxergo direito, e vou começar colocando essa touquinha. Eu compro essas touquinhas aqui em casa de descartáveis, essas coisas. E o meu cabelo tá caindo muito, né? Até o canal aqui é sobre cabelos, né? E aí eu compro essas touquinhas e eu costumo colocar porque o meu cabelo tá caindo muito. E pra não ter perigo, né? A gente põe a touquinha. Fica feio? Fica feio. Mas eu acho bem higiênico, né? E usar a touquinha. Então, meninas, não reparem na feiura. Mas é assim que a gente vai trabalhar hoje. Ai, que feio. Mas tá bom, vocês não ligam, né? Tá bom? Vou colocar aqui a touquinha, então. Vamos começar? Então vamos lá. A panela que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Da Tramontina, uma caçarola gigantesca. Enorme. Essa aqui que tem o fundo triplo, né? E deixa a comida quentinha por mais tempo. Ela é muito boa. Opa. Muito grande. Então eu vou usar ela porque dá pra fazer 1 quilo de estrogonofe sem sofrer. Então eu vou usar essa aqui, tá bom? Essa panelona aqui bem bonita. Bonita, né? Não é variada, né? E de frango, eu escolhi esse aqui da Aurora. Eu paguei no mercado R$20. R$20,80. Achei um preço muito bom. Ele vem bem mais limpinho. Vou pegar aqui uma tábua. E guardanapo, porque toda hora eu tô secando a mão. Vou pegar uma faca. Essa aqui que é boa, tá bem areadinha. E vamos lá. Vou começar aqui, já descongelei o frango. Cortando o frango em cubinhos. Bom, eu vou cortando e vou colocar nessa baciazinha que eu tenho, que eu uso pra temperar as coisas, tudo. Então eu vou cortando os cubinhos e vou colocando aqui dentro. Aqui eu já vou pegar um peito e vou cortar ele em cubinhos. Vou tirar essas rebarbelinhas, até que não tem muita. Vou tirar esse aqui, ó. Minha mãe, quando vai cozinhar, ela coloca tudo isso aqui no frango. Eu até quando eu vou fazer frango desfiado, eu limpo. Eu tiro tudo isso aqui. Essa gordurinha aqui, ó. Quando eu disse que meu marido não gosta de estrogonofe, não é que ele não gosta, ele come. Não é a comida preferida dele, né? Ele come. Nossa, eu falei que tava areada a faca, é pra falar que ela tá afiada. Eu falei areada. Ai, gente. Parece que quando a gente liga a câmera, a gente fica gaga, burra, esquece as palavras. Sei lá, dá um nervosismo, né? Então a gente vai limpar esse frango. Conta pra mim aqui nos comentários como que vocês fazem estrogonofe, como que é a receitinha de vocês, se é muito diferente, porque estrogonofe é uma receita fácil, né? Não é difícil. Uma coisa que eu preciso me policiar é que eu falo muito né. Né. É um cacoete, né, que diz. Eu preciso parar com isso, senão daqui a pouco as pessoas vão reclamar, né? Mas eu vou me policiar e vou começar a melhorar minha dicção pra vocês, pra não ficar uma coisa chata, né? Né? Aí eu falando de novo. De se ouvir. Eu tenho que me policiar. Mas eu vou conseguir. São esses trejeitos, essas manias que a gente tem que atrapalha a vida da gente. Não atrapalhava até eu começar a gravar vídeo. Depois que eu comecei a gravar vídeo, aí que eu comecei a perceber que eu falo muito, né? Tem até um vídeo que eu tava fazendo acho que foi de uma peruca que eu comprei. Eu falei tanto, né, que até eu coloquei os né que eu colocava no vídeo. De tanto né.
que eu falei. Bom, não tá muito sujo, aqui eu já catuquei bastante o peito de frango. Agora eu só vou picotar. Vou dar uma aguinha nele aqui. Ele ainda tá um pouco congelado. Mas é melhor pra cortar, porque ele fica mais durinho. Não fica molengo. Eu acho mais prático de fazer os cubinhos do estrogonofe quando ele tá assim um pouco durinho. Porque depois que eu coloco ali na bandejinha, ele começa a descongelar e até ir pro fogo, descongela rapidinho. Aí dá certo. Eu vou fazer esse estrogonofe para meus meninos jantarem quando eles chegarem hoje à noite. Hoje eu tô sozinha em casa. Então eu vou fazer esse estrogonofe pra eles jantarem. E vou fazer umas 2 marmitinhas para levarem pro trabalho. Meu filho trabalha alguns dias em casa e outros dias ele trabalha numa clínica de harmonização, essas coisas. Faz o marketing do médico lá. Inclusive o médico chama Dr. Vitor. Meu filho é Victor e ele também é Vitor. Vou comentar aqui lá, trabalha, tem muitos Vitors. E então acho que tem uma moça também que é Vitória. E aí até o chefe dele lá comentou que seria um dos requisitos, seria que o funcionário chamasse Vitor, porque é uma equipe vitoriosa, porque todos tem muitos Vitors lá. É uma curiosidade, né? Então é assim que eu vou fazendo. Vou cortar tudo aqui em cubinhos. Aí vou temperar, aí eu mostro pra vocês os temperos que eu uso, que eu gosto de usar. E como que eu costumo fazer o estrogonofinho aqui pros meus meninos. E pra mim também, né? Eu gosto de estrogonofe. Eu tenho cozinhado mais em casa. Antes a gente acabava comprando muita marmita, Marmitex, né? E tem umas marmitas muito boas, tem uns restaurantes muito bons aqui perto de casa e tem umas comidas muito boas. E algumas coisas também às vezes a gente comprava alguma marmita que não tava muito boa. E aí eu falei, não, quando a gente for comprar, a gente vai comprar só naquele lugar que a comida é boa. Não vamos ficar comprando em qualquer lugar não, só por comprar, porque aí a gente compra, a comida não é boa, melhor fazer em casa. Tem um lugar aqui, um restaurante que vende uma marmita família de filé mignon, a parmegiana. Gente, que delícia que é essa marmita deles. Agora eu vou colocar aqui, eu vou picando e vou colocando aqui nessa bacia que eu uso aqui na cozinha. Aqui, ó, coloquei tudo aqui. Vou cortando e vou colocando lá pra temperar. Vou pegar aqui, mas veio 3 peitos nessa bandejinha. Tô lavando aqui do lado. Aqui mais um peito, vou dar uma limpadinha. Aqui, ó, tirar essas gordurinhas, essas pelezinhas aqui. Conta aqui pra mim no comentário como que vocês fazem o estrogonofe de vocês. Se vocês gostam de estrogonofe, como é que é aí na sua casa. Como que você... Se você limpa o frango assim como eu, ou se você é mais de boa como a minha mãe, que coloca tudo lá e picota, não fica fazendo essa lambança. Meu marido fala que é uma lambança que eu faço, mas eu preciso... Tem alguns costumes, algumas coisas que eu preciso perder na minha vida. Tem alguns que eu tô melhorando, mas tem outros que estão piorando. Brincadeira. Tem alguns costumes que eu não sei de onde vem, que eu faço e eu preciso perder, gente. Por exemplo, eu tinha um costume de passar a roupa. E era uma coisa assim que eu não conseguia não passar todas as roupas. Eu tirava a roupa do varal, eu tinha que passar, independente do tecido, eu tinha que passar o ferro
pra depois guardar no armário. E aí eu adquiri um problema no cotovelo e no ombro. Uma dor que é muito forte. Tem que tomar um remédio bem forte. Aí eu fiz fisioterapia, deu uma boa melhorada, mas quando eu tenho que lavar louça, algumas coisas assim, volta doer. E aí eu tive que começar a repensar essas minhas manias, porque prejudicou a minha saúde. Então, hoje eu consigo colocar uma roupa na gaveta sem ter passado a ferro, né? Então, tem muitas roupas que eu já coloco certinha no varal, bem estendidinha, para que eu já possa guardar sem precisar passar. É uma vitória, gente, porque a pessoa que tem, eu não sei se é toque. Eu me lembro que quando eu era, tipo, uns 26 anos, meu filho era pequeno. Gente, eu passava muito tempo do meu dia cuidando da casa, limpando, querendo tudo sempre muito limpo, muito organizado, não queria que tirasse nada do lugar. E isso me fazia mal, mas eu não conseguia me libertar disso, sabe? Eu queria sempre a casa muito limpa. Éramos só eu e o meu filho nessa época, né? Morávamos só nós dois. Eu conheci o meu marido hoje, já faz... meu filho acho que tinha uns 7 anos quando eu conheci o meu marido. E aí nós nos casamos e hoje moramos todos juntos, somos uma família. Mas antes disso, eu morava sozinha, né, com meu filho. E eu tinha esse problema, eu acho que é um problema, porque me arrependo, sabe, de ter perdido tanto tempo da minha vida faxinando e cuidando da casa de uma forma tão agressiva, assim, sabe? Era muito... Ai, tinha que estar tudo muito limpo, tudo organizado, não podia estar nada fora do lugar. Era tão... Chega a ser doentio, né? Chega a ser doentio. Então eu quero me livrar de algumas manias. Outra mania também que eu tinha e tô melhorando. Vocês acreditam que eu não conseguia colocar roupa no varal se os prendedores fossem diferentes? Cada roupa que eu fosse pendurar, eu tinha que colocar os prendedores iguais. Até uma vez, eu tinha até pouco tempo ainda essa mania. Meu marido ia colocar, e como ele sabia que eu tinha essa mania, ele também acabava fazendo igual, colocando os prendedores iguais nas roupas. Não podia misturar, cada roupa tinha que ser com o prendedor igual. Vou colocar aqui, ó, os cubinhos. Vou colocar aqui na baciazinha. Então, são essas coisas que eu gostaria muito de falar pra Eliana do passado. Ei, pra que isso, mulher? De onde veio isso? Pra quê? Eu nunca fiz uma terapia que eu seguisse nesse caminho pra contar essas coisas. Já fiz terapia, mas não cheguei nesses pontos, nessas questões, pra que eu pudesse entender o motivo de eu ser assim. Mas eu melhorei bastante, gente. Melhorei muito, graças a Deus. Principalmente por causa da saúde, né? Porque, gente, uma saúde que aguente coluna, que aguente você ser dessa forma tão, sabe, preocupada com a casa, com a limpeza. Sempre, às vezes eu ficava até chata, era uma mulher briguenta com meu filho, com meu marido, por conta da limpeza. E eu tenho um doguinho, tenho um cachorro, vocês já viram aqui no canal, o Flood. E aí eu vejo as pessoas falando, quem tem cachorro, a casa é suja, é fedida, lalali, laloló. Então eu me preocupo muito com isso, de as pessoas entrarem na minha casa e falarem que a minha casa tem cheiro ruim, cheiro de cachorro, porque dizem que os donos acostumam. Tá vendo essas barbelinhas aqui? Isso aqui que eu falo pra vocês que eu costumo tirar. Aí vocês me contam no comentário se vocês tiram ou se vocês deixam. Pra eu saber se só eu que sou esquisita, como diz meu marido. E eu tenho cachorro, né? Então eu tenho um pouco de medo, sabe? Essa preocupação das pessoas falarem que a minha casa tá fedida por conta do cachorro. Então eu tô sempre passando pano, sempre usando produtos pra limpar o chão,
lavando. Ontem mesmo eu lavei a casa toda com cândida, sabão em pó, pra deixar tudo limpo, pra deixar tudo cheiroso, por conta dessa minha preocupação de a minha casa estar cheirando mal, né? E pra não ter nenhum tipo de cheiro, né? E olha que eu nem recebo tanta visita, hein, gente? Mas é pra mim mesmo, pra mim, pra minha família, que são as pessoas mais importantes pra mim, meu marido, meu filho e o meu petzinho, que a casa também esteja limpa pra ele, porque ele também merece um ambiente adequado pra vidinha dele, né? Um cachorro idoso. Então, para que nós possamos viver num ambiente limpo e higienizado e cheiroso. Que é coisa melhor do que uma casa cheirosa. Eu sinto que quando a minha casa tá limpa, cheirosa e organizada, a minha cabeça também tá limpa, cheirosa e organizada. É como se a casa tivesse bagunçada, aí a minha cabeça fica bagunçada também. Sabe? Eu não consigo fazer as coisas. Aí quando a casa tá toda arrumadinha, a minha cabeça fica toda arrumadinha. Como se meus problemas nem existissem. Adoro uma casa limpa, cheirosa, arrumada. Mas eu só preciso não ser neurótica. Com limpeza, como eu já fui há muito tempo. Briguenta, né? Uma mulher muito descontrolada, achando que tem que deixar tudo no lugar. Então, tem que melhorar, mulherada. Tem que melhorar. Não pode ser assim, não, gente. Perdi muito tempo da minha vida sendo assim. Mas que bom que a gente pode mudar, né? A gente tem essa oportunidade de mudar e melhorar pra gente, né? Pra gente poder se sentir melhor. E pra quem convive com a gente, que ninguém merece viver com uma pessoa chata por causa de limpeza, com manias, com trejeitos, com toque. Então vamos lá. A gente tá aqui picotando e batendo papo, fazendo os cubinhos do nosso estrogonofe. Tem até uma piadinha. Sabe qual a comida que liga e desliga? Estrogonofe. Ai, que engraçado, né? Nossa, todo mundo rindo. Ai, gente, essa piadinha de criança. Piadinha de criança. Comida que liga e desliga. Estrogonofe. Vamos lá. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar. Mas é pra bater papo, descontrair. Como se vocês estivessem aqui comigo. E a gente vai conversando, fazendo o almoço. Se você estiver aí fazendo o seu almoço também, aí você vai picotando o frango, coloca aí o vídeo e vai ouvindo as minhas histórias. E vai acompanhando a receita para você aprender, se você nunca fez estrogonofe. Ou se você também já sabe fazer, porque mulherada toda cozinheira boa, né? Mulher cozinha muito bem, mulher tem muitas qualidades. Apesar de às vezes ser muito cansativo ser mulher, né? Porque ser mulher é muito cansativo. Trabalha demais, né? Trabalha demais. Mas aqui tá os nossos cubinhos do estrogonofe. Depois que a gente pica, aí é rapidinho. Aí é só temperar, fritar e colocar os ingredientes. Aí é papum. Pronto, tá aqui todos os cubinhos. Vamos temperar. Mas essa bandejinha eu passo água, passo sabão. Eu já passei, joguei água. E eu coloco pra reciclar. Não sei se é reciclável, mas eu lavo e coloco no lixo reciclável, porque aí diminui a quantidade de lixo fedido, né? E o meu tempero. Eu fiz esse potão aqui de tempero. Aqui tem alho e cebola, um pouco de óleo. Vocês acreditam que eu não sabia que... Deixa eu até virar aqui pra vocês, pra falar com vocês sobre isso. Então, eu não sabia que o alho queimava a mão. E aí eu peguei aquela quantidade gigantesca de alho pra poder fazer esse tempero, esse potão aqui de tempero que eu fiz. E fiquei
descascando, não coloquei ele na água. Depois que me falaram, tem que colocar na água. E queimei as pontas dos dedos e é uma dor horrível, muito horrível. Ficou bem queimada a ponta dos meus dedos, ficou até vermelho, assim, parecia que dá bolha. Aí eu fiquei colocando na água fria e ainda sinto o dedo, a ponta dos dedos parece que tá dormente ainda. Não dói mais, mas é como se estivesse dormente. Então, se você não sabe disso, não descasque alho dessa forma. Acho que se você colocar na água e deixar ele soltar a casquinha, é mais fácil de descascar e não vai deixar os seus dedos queimando, porque é uma queimadura horrível, é muito ruim. E eu não sabia, porque eu sempre cortava alho e fazia na hora. Agora que eu tenho que fazer uma quantidade de tempero muito grande, porque eu faço muito almoço, muita comida, marmita e tudo mais, então eu precisei cortar essa quantidade maior de alho e aí fiquei com as pontas dos dedos queimadas. Então fica a dica. Se você não sabe, não faça assim como eu fiz. Bota o alho lá na água e aí depois descasca, que eu acredito que não vai queimar a ponta dos dedos, ok? Volta pra receita. Molho inglês, aqui só tem um restinho. Eu vou colocar esse restinho. Ai, deu tão pouquinho, acho que eu vou abrir outro. Então eu ponho molho inglês, eu acho que eu tenho outro aqui. Tem um outro. E aí eu gosto de colocar molho inglês. Eu faço tudo a olho, gente. Tem um problema com quantidade. Então, eu coloco no olho e tá ótimo. Bom, aí aqui eu tenho... Deixa eu lavar essa água. Eu vou usar essa faca aqui, porque meu marido fala que cortar limão, ele deixa a faca cega. Então eu vou usar essa outra aqui. Porque essa aqui tá bem afiada. Então se eu for cortar alguma outra coisa, eu uso aqui. Então eu vou colocar um limão. Aqui tem 1 quilo de peito de frango cortados em cubinho. E eu vou pôr limão. E eu sempre ponho limão em tudo que eu vou fazer com frango. Eu não sou uma cozinheira maravilhosa. Na verdade, eu nem gosto muito de cozinhar. Não gosto de cozinha. Lava louça, faz comida, essas coisas. Mas eu preciso fazer. Eu tenho que fazer, né? Dizem que criança é que faz o que quer. Adulto faz o que tem que fazer. Então é isso. Eu sou adulta e eu faço o que eu tenho que fazer. Porque eu sou adulta. Tem que pagar boleto, tem que fazer comida, tem que fazer marmita, tem que limpar a casa. Então, eu faço. Mas das tarefas domésticas não é a minha parte favorita. Eu gosto de lavar a casa, de limpar, lavar banheiro, passar pano, passar aspirador, lavar roupa. Até de passar roupa eu gosto. Mas fazer comida não gosto. Então, faço porque preciso, porque tenho que fazer, porque tenho que fazer. Dá uma mexidinha aqui, ó. Aqui. E aí, eu vou colocar um pouquinho de coloral, pra dar uma corzinha, né? Porque frango tem uma carinha assim, triste, né? Então eu ponho coloral, vou dar uma corzinha. Pronto. Acho que eu pus até muito. Agora eu vou colocar orégano. Ai, tem um aberto aqui. Orégano, para dar aquele cheirinho de pizza. Pra gente pensar que tá comendo uma pizza bem gordurosa. Aí, orégano. E uma coisa que não pode faltar, que eu gosto muito, que há uns anos atrás eu fui na nutricionista e ela falou que açafrão, ou cúrcuma, no caso, é um condimento muito bom, é um tempero muito bom pra pôr na comida, porque ele acelera o metabolismo. E ela falou dos benefícios de usar o cúrcuma ou o açafrão. E desde então, eu uso
o açafrão em todo o tempero que eu vou fazer. Eu só não posso pôr no feijão, porque não faz bem pro meu marido no feijão. Nas outras comidas eu posso colocar que ele não sente nada. Mas quando eu coloco o açafrão no feijão, ele sente mal, entendeu? Dá um pouquinho de dor de barriga, parece que ele não se sente bem. Então no feijão eu não coloco mais. Mas na carne, todas as carnes eu faço de tempero. Eu não põe no arroz. O arroz eu gosto de fazer só com alho e cebola e sal. Gosto daquele arroz bem branquinho. Mas nas carnes vermelha, branca, eu gosto de colocar o açafrão por conta dos benefícios e porque dá um gostinho muito bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou deixar aqui. Explode. A quantidade de sal que eu vou colocar vai ser essa. 1 colher de sopa. Depois é lógico que eu vou experimentar pra ver, né, se tá bom de sal. E aí coloco mais um pouquinho. Mas é assim que eu tempero. Ai, quebrou aqui, ó. Mas acho que eu tenho outra novinha dessa. Mas essa baciazinha é tão boa pra temperar a carne e tudo. Ai, quebrou. Mas também faz bastante tempo que eu tenho essa bacia. Aí, aqui. E pronto. Nem parece que tem 1 quilo de frango aqui, né? Pronto. Agora, eu vou colocar na panela com alho e cebola. Vou deixar fritar e cozinhar. Vamos agora para outra parte. Aqui estamos com a minha panela Tramontina maravilhosa, grande, porque para fazer bastante comida, ela é ótima. É uma caçarola gigantesca, fácil de lavar e vai durar bastante. Assim, a única coisa que eu acho que incomoda um pouco é aqui, que esquenta, né? Aqui, essas alças, elas esquentam bastante. Então, tem sempre que se policiar para pegar com um guardanapo para não queimar a mão. Então, sempre pego um guardanapo na hora de mexer. Vou usar esse fogo aqui. Aqui, tá ligado? Já coloquei aqui o óleo. Coloquei 1 colher de sopa de óleo. Não coloco muito óleo. 1 colher de sopa e meia de óleo aqui no fundinho da panela. Ó, conseguem ver? Tá o óleo aqui, ó. Ui! Vou deixar aqui esquentar. E aí vou pegar aqui o meu alho que queimou os meus dedos. Aqui tem alho e cebola. E já tá acabando já, porque essa semana eu fiz muita comida. Vou colocar umas 2 colheres assim, ó, de alho e cebola. Essa semana eu vou ter que fazer mais tempero. E, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu coloco o limão, não pode colocar na carne vermelha, porque fica dura. Então, limão nunca na carne vermelha, só em carne branca. Só carne branca, o limão. Carne vermelha, a carne fica dura, não pode colocar. Não é bom colocar. Se você quiser, coloca, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas a carne vai ficar dura. Quem disse isso foi a minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha que cozinha muito bem. Ela é incrível na cozinha. Em outras coisas também. Ela é muito incrível. E foi ela que me ensinou a cozinhar. Porque eu não sabia cozinhar. Vou colocar esse restinho aqui. Eu não sabia cozinhar. E quando eu engravidei do meu bebê, tava uma situação muito complicada da minha vida. Eu descobri que estava grávida muito de repente. Eu já estava com 3 meses de grávida. E foi um susto, mas depois que passou o susto foi uma alegria muito grande. E
E é o meu único filho que eu tenho, esse que eu falei que é o Vic que gosta de estrogonofe, é a comida preferida dele. Ele come de tudo. Ele come de tudo, mas estrogonofe é o que ele mais gosta. E essa minha irmã me ensinou a cozinhar. Então, muitas das coisas que eu tô falando aqui foi ela que me ensinou. Então, todo o mérito a ela. Essa é a minha irmã mais velha, que me ensinou a cozinhar. E então eu devo a ela as coisas que eu faço. Porque eu gosto muito da comida dela, eu acho que ela cozinha muito bem. E eu aprendi com ela os temperos, como usar, como fazer e tal, entendeu? E isso que eu falei do limão, foi ela que me falou. Então eu nunca testei, nunca coloquei limão na carne vermelha, porque carne tá caro, então eu que não vou testar. Então se ela disse, eu acredito. Que limão na carne vermelha, a carne fica doida. Então aqui, ó, fritei 2 colheres desse tempero que eu fiz, que aqui tem alho e cebola. Deixei ele dar uma fritadinha. Aí coloquei aqui o frango. E agora eu vou deixar ele aqui cozinhando, fritando, fazendo a parte dele. Ok. Eu nem sei se eu tenho um creme de leite pra colocar pra fazer o estrogonofe, gente. Olha só. Dá uma olhadinha ali pra ver se eu tenho. Se não, acaba o vídeo aqui. Aí eu digo, ok, muito obrigado, acabou o vídeo. Não, eu tenho uma caixinha. Tenho uma caixinha aqui de creme de leite. Aqui, ó. Tá certinha, não tá vencida. Vence daqui 12/4/2025. Então, tá top. Essa aqui mesmo que eu vou usar. Porque a gente compra bastante quando vai fazer compra. Que vai fazer compra lá. Que você tem que, compra pra sair um preço bom, você tem que comprar 3, 4. E a gente vai comprando. E aí eu vou usando e às vezes acaba de ficar alguma pra trás. E aí sempre eu olho pra ver se não tá vencida. Mas dessa vez eu usei tudo, porque eu não tenho espaço aqui pra fazer estoque das coisas, né? Então, eu uso até acabar pra depois ir no mercado comprar de novo. Pra não ter risco de estragar nada. Pra não ter risco de perder, porque é um pecado muito grande hoje em dia a gente desperdiçar comida. Tem muita gente passando fome nesse mundo. Então, eu faço de tudo pra não desperdiçar. Ensino meu filho. Meu marido já é, né? Ele já é assim, um homem vivido, mais velho. Mas meu filho, novinho, um bebê, é minha obrigação ensinar ele que a gente não pode desperdiçar comida. Na verdade é bom a gente não desperdiçar nada na vida, né? Desperdiçar tempo, desperdiçar a nossa capacidade, desperdiçar palavras. Às vezes você fala ao vento e as coisas não resolvem. Então, a melhor coisa é não desperdiçar. Não desperdice seu tempo, não desperdice dinheiro, não desperdice comida. Faça o melhor com aquilo que você tem. Então aqui, o frango vai ficar aqui um tempo, né? Então, pra não ficar aqui falando abobrinha com vocês, daqui a pouco eu volto com esse frango mais cozido e mais fritinho. Pode ser? Então tá bom. Ai, esse cheirinho de tempero é maravilhoso, né, meninas? E tá aqui o frango cozinhando, ó. Cozinhando. Coloquei um pouquinho de água. Só um pouquinho só. Só pra ele cozinhar e fritar. Aí a gente vai deixar aqui até essa água secar. E eu já provei. E o tempero tá gostoso. E de sal também tá ótimo, porque temos pressão alta. Então, temos que diminuir a quantidade de sal. Meninas, assunto aleatório.
essa bolachinha, ai, é muito gostosa. Vocês já experimentaram? Eu queria indicar ela pra vocês tomar cafezinho em casa, é muito gostosa. Ela é fininha, tem um açúcarzinho assim por cima. E sério, ela não me dá dor de estômago, porque geralmente as bolachas de água e sal me dá muita dor de estômago. Gente, não tô ganhando nada com isso, eu tô indicando porque é muito gostosa. Então até fiz um estoquezinho aqui, ó. Comprei um monte de... comprei 4 pacotes, vai. Larga a mão. 4 pacotinhos, Eliana, pelo amor de Deus. Mas é um monte, né? Porque vem 3 pacotinhos dentro. Então, esse pacote fechado tem um aqui e um aqui. Cheia dessas bolachinhas deliciosas pra tomar café. Aí eu queria indicar ela pra vocês, que vocês vão gostar. Porque é muito gostosa. E tem que ser dessa marca aqui, Delicitar, porque ela é muito boa. Eu comprei de uma outra marca mais conhecida e achei ela muito dura e muito grossa. Essa aqui ela é bem fininha e muito gostosa. Vou abrir uma pra mostrar pra vocês como que ela é. Gente, assunto aleatório no vídeo. E sério, é só porque eu gostei muito mesmo e eu quero indicar pra vocês. Às vezes você não sabe uma bolachinha pra comer, pra tomar um cafezinho. Então é legal a gente indicar. Mas eu não conhecia, conheci no mercado esses dias. E aí experimentei, gostei, e aí comprei esses 4 pacotes. Vou abrir e vou mostrar pra vocês como que ela é fininha. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ela é. Eu corto aqui. Abro, aí ela vem assim, ó, pacotinho fechado. Bem embaladinha. Eu corto aqui. Olha aqui. Bom, é calórica, né, meninas? Então, assim, se tá de dieta, não dá. Mas é uma bolachinha muito fininha, muito gostosinha, olha. Aí tem esse açúcarzinho aqui por cima, tão gostoso. E ela é bem fininha, é muito gostosa. Uma delícia essa bolachinha. Muito boa. E voltamos aqui com o nosso estrogonofe. Aí aqui, já reduziu toda aquela água que tinha, ó, tá saindo fumaça aqui. Agora a gente vai colocar o molho, vou colocar o molho, aí depois a gente coloca os outros ingredientes. Vou colocar o molho pra poder ir cozinhando. Vou pôr esse molho aqui. Deixa eu ver se vai precisar de 2, né? Porque geralmente eu uso uma caixinha de molho de tomate. Aí eu acho que eu vou colocar só esse só. Ah, acho que uma vai dar. Eu coloco mais uma. Ai, não sei, gente, o que eu faço? Coloco mais uma? Não. Vou deixar essa aqui agora, o molho, cozinhar um pouquinho. Enquanto o nosso molho cozinha, eu vou lavar aqui esse milho e já vou colocar ali junto. Passo uma água e já vou colocar aqui então. Eu coloquei aqui uma latinha de milho verde. Eu queria colocar, eu gosto de colocar e coloco azeitona, mas não tenho azeitona. Acabou. Eu usei para uma outra coisa e não vi que tinha acabado, que não tinha. Então vai ficar sem azeitona mesmo. A azeitona dá uma cor, né? Porque ela é verdinha. Fica uma cor bonita aqui no estrogonofe. Mas não temos. Então vai ficar sem azeitona mesmo. Então, meninas, lembrei de uma coisa pra compartilhar com vocês. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês que esse é uma embalagem de um shampoo da Keraziz, que é uma marca que eu gosto muito. E é uma embalagem muito boa, ela é muito resistente, o pump dela é muito bom. E eu fiquei com muita dó de jogar fora. Então, eu lavei ela, higienizei
E eu uso pra colocar detergente e deixo aqui na pia, porque facilita bastante pra lavar a louça. Eu achei até que economiza mais detergente. Não é uma embalagem, né? Tem muitas embalagens muito mais bonitas pra deixar na pia, que você pode comprar. Essa aqui tá até... Eu tentei tirar, mas não consegui, achei melhor deixar assim mesmo. Mas eu tenho outras embalagens que eu tô guardando pra quando essa aqui danificar, eu trocar. E eu gosto de usar, reutilizar as coisas. Eu tenho muita dó de ficar jogando as coisas fora. E eu imagino que esse plástico aqui, pra se decompor na natureza, vai demorar bastante. Então, o máximo que eu puder usar ele na minha casa pra evitar jogar ele aí ao mundo, eu vou usar. Então, o que eu faço? Quando tá acabando, eu abro aqui o pump, que é muito bom esse pump. E aí eu pego uma faca e abro aqui o detergente. O detergente eu compro o mais barato que tiver no mercado. E aí coloco aqui dentro, ó. Esse da Candura é a primeira vez que eu tô usando. Tô achando ele aqui bem líquido. Geralmente os detergentes eles são mais consistentes, né? Mais grossos. Esse aqui eu achei ele bem líquido. Mas enfim, lavando a louça e tirando a gordura que importa. Mesmo porque os detergentes no mercado estão com preço bem carinho, né? Então eu uso esse aqui mesmo. Quer dizer, é a primeira vez que eu vou usar esse aqui da Candura, dessa marca. Mas eu tenho alguns outros produtos da Candura, Cândida, desinfetante, e eu gostei bastante dessa marca Candura. Então acredito que o detergente seja bom também, né? Então eu vou usar e falo pra vocês, mas acredito que não tem problema não. E aí, ó, já coloquei aqui na minha embalagem reutilizável. Tem muita gente que pode criticar, falar, ai, compra o mais bonito. Mas aqui a pia quem só usa sou eu não recebo muitas pessoas na minha casa pra lavar louça. Só eu que faço mesmo, então eu prefiro assim. É uma coisa assim, pouco, né? Ah, mas você fazendo isso, mas eu me sinto bem em fazer alguma coisa. Eu acredito que seja importante a gente fazer. Se todo mundo pensar assim, ah, não adianta nada fazer isso, pensar no planeta, no que vai decompor, no que vai... Se todo mundo pensar assim, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, se a gente pensar dessa forma, um pouquinho que eu puder fazer para ajudar, já é muito. Se a pessoa, se todas as pessoas do planeta pensar, se eu fizer um pouquinho, vai ajudar, quantas coisas não seriam diferentes no nosso planeta? Então é isso, queria dar essa dica pra vocês. Eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu sempre gosto de lembrar como eu tenho feito. A máquina tá pitando, a máquina de lavar. Sempre gosto de lembrar vocês sobre algumas coisas que a gente pode fazer pra melhorar o nosso meio ambiente, tá bom?